Algumas coisas que o homem gosta genuinamente, que sério, que faz parte do homem ser homem. O homem gosta de dinheiro, o homem gosta de poder, né? O homem gosta de carros e o homem gosta, obviamente, de mulheres. Isso aí, cara, é tipo assim, é a base pilar de todo homem comum. Todo homem comum gosta disso. E quando eu falo homem comum, é um homem que ele tem natureza masculina. Ou seja, se o homem ele é um homem comum, ele gosta dessas coisas. Então, se você por algum motivo acha que não gosta de, sei lá, por exemplo, de falar de mulheres, então, cara, eu não acho producente você estar aqui. Tira as crianças da sala, se você é criança, sai da sala. O papo hoje é só com homem. E de repente, algumas mulheres curiosas que queiram assistir esse vídeo e comentar, não tem problema. A gente vai falar hoje sobre comportamento, tá? Comportamento de quem? Das nossas caríssimas, tá? Vou trazer hoje 10 fatos pra aí criar um pouco de casca pra vocês, tá? Então, sem choradeira, isso aqui vai ser bom pro teu conhecimento. Assim como já foi bom pro meu, tá? Então vamos pro fato número 1, meu velho. Se ela não te enxerga como a melhor opção, sempre haverá algum grau de sacanagem. É crucial para a biologia, né, das nossas parceiras que você seja a melhor opção para que assim haja um equilíbrio, sabe, na dinâmica de vocês dois de longo prazo. Se você não é visto como a melhor opção aos olhos da tua parceira, vamos só dizer que o olhar da tua parceira continuará vagando e espreitando por aí alguma coisa melhor. Para mim, isso explica claramente o pilar da infidelidade. Para mim, esse é o pilar principal, pelo menos na perspectiva de lá, né? Porque nós, homens, a gente tem inúmeros motivos pelo qual os caras, às vezes, cometem infidelidade. Mas, na minha perspectiva, o principal motivo que ocorre uma infidelidade não justificada pelo modo direto seria, basicamente, essa falta de percepção de valor no próprio parceiro. Porque a verdade, meus caros, é que isso dificilmente vai acontecer quando se trata de um sujeito de alto valor, um cara que é percebido pela própria parceira como a melhor opção que ela poderia encontrar. Eu sei que pode sim acontecer de caras, jogadores de basquete, jogadores de futebol, serem trocados, mas há inúmeros fatores dentro da relação que não são vistos, né, pela sociedade de modo geral. Porque ser a melhor opção não se trata somente de status, mas sim também de comportamento. Muitos caras não sabem se comportar como uma opção decente no relacionamento. Agora, se eu pudesse dizer muito brevemente como é que você sabe se você está sendo uma boa opção para a tua parceira, é o seguinte, cara. Ela te escolhe primeiro através de demonstração de interesse. Aqui é muito simples. Você nunca deve tentar converter aquela menina que você está conhecendo na academia a gostar de você. É incrível como eu percebo uma dificuldade dos caras de entender o seguinte: você não vai convencer ninguém a gostar de você, de ficar enchendo o saco, torrando a paciência da pessoa para ela te dar uma chance, cara. Se você tem que pedir uma chance, você já não é uma opção viável. Quando você é uma opção interessante, a pessoa em si facilita e vai atrás de você. Um outro lance também que eu vejo que é um erro crucial dos caras, e sim, eu já cometi esse erro, espero que vocês não cometam o erro que eu cometi, é que parta de você a procura pelo relacionamento fechado. Sabe, o cara que ele tá ali conhecendo a pessoa, já fica emocionado, começa a ganhar a atenção íntima da menina, bum, já quer, mano, agarrar, essa aqui é a minha, acabou. Isso é total reafirmar, né? Afirmar e reafirmar que você não é a melhor opção. Quando você é visto como a melhor opção, ao longo da interação, bem no início ali assim, cara, vai chegar mais cedo ou mais tarde por parte dela a conversa de tornar as coisas mais sérias. E isso, meu caro, sinaliza que você é sim a melhor opção na cabeça da tua parceira. Segunda característica, a atenção é a forma de validação da parte delas. Enquanto que para o homem, o que é a nossa forma de validação? Marcar o gol, meu parceiro. Marcar o gol. Quando a gente consegue marcar o gol, a gente afirma a nossa validação. Aquilo afirma a nossa masculinidade e que a gente é capaz. No lado de lá, é a capacidade de conseguir atenção aos montes, sabe? Só por conseguir atenção. E é por isso que ferramentas como o Instagram, cara, são tão populares para elas. Como é que é a divisão de interesses por nossa parte e da parte de lá, né, a parte delas? Enquanto que a divisão do lado de lá é conseguir o máximo da sua atenção sem entregar a intimidade em contrapartida, né, ou ficar te cozinhando pelo máximo de tempo possível, ganhando a sua atenção não íntima. Da nossa perspectiva, basicamente se trata de conseguir a atenção logo, sem ficar muito lenga-lenga, ficar, sabe, despendendo muito tempo com atenção, conversa fiada. A gente quer ir logo pro finalmente. Então, dito isso, um grande erro da sua parte, e muitos caras cometem esse erro, é bombardear a fulana de muita atenção demais, achando que isso vai fazer com que ela se sinta agradecida e em contrapartida entregue
a intimidade para esse sujeito. A verdade, meus caros, é que quando você entrega atenção para uma que não fez por merecer, você simplesmente entrega, de imediato a sua atração decai. Isso é, se havia alguma atração, vai embora, não tem para onde correr, a atração vai cair. Entendam, na dinâmica, meus caros, uma garota ela floresce quando recebe atenção. Então, valorize o seu tempo e a sua atenção. Torne isso escasso. E só entregue quando tiver ali uma paridade, uma equalização. Vamos supor, você está conhecendo uma mina, não importa de onde seja. Tu está dando aquela atenção básica que você tem que dar para poder a dinâmica acontecer. Você não vai ignorar a fulana e ela vai ficar correndo atrás de você. Não vai acontecer. Tu tem que fazer um movimento inicial. A partir do momento em que ela começa a corresponder, marcou encontro, ela vai. Vocês têm um bom momento ali. Vocês, trocam de beijos. Está havendo ali um contra-investimento da parte dela. Beleza. Esse é um ponto em que você pode escalar a sua atenção. Então, meus caros, dito isso, pedestrializem a atenção de vocês. Deixe que elas trabalhem também um pouco para merecer e conseguir essa atenção que você tem, que é o seu maior ativo dentro da dinâmica. Terceira característica, cara, comum nelas. Não tem pena e operam em benefício próprio e de suas futuras crias. Isso aqui, cara, é total biologia, entendeu? Faz parte da pré-seleção de parceiros. Eu só vou dizer o seguinte, cara, uma pretendente que você esteja conhecendo, ela pode completamente te dar um bolo daqueles, assim, mano, absurdos, e simplesmente dormir perfeitamente bem com a cabeça no travesseiro na mesma noite, como se nada tivesse acontecido. Só que essa crueldade, vamos dizer assim, não estou dizendo que é certa, mas ela é natural, e ela geralmente é direcionada a sujeitos que elas não gostam. Então como é que você lida, cara, com essa crueldade? Você apenas lida, né? Você só tenta lidar com as garotas que vão gostar de você, né? Que vão ter interesse por você, porque isso vai, tirar muito dessa camada de crueldade para com você. Ela vai ser muito mais tranquila e muito mais fácil de lidar com você. Esse desleixo, né, emocional da parte dela tende a ser muito menor. Quando ela já tem um interesse, ela gosta naturalmente de você. É só vocês perceberem como é que uma te trata quando ela não tem nenhum interesse por você e como é que a outra trata você quando existe interesse. É mágico, cara. Mas entenda, cara, isso aí pra mim é algo natural. Tu pode simplesmente marcar algo, uma mina, e de última hora ela sumir, velho. Sumir, ou então falar que não vai poder ir, sabe? Vai ter que cuidar da mãe que ficou doente, qualquer coisa. Isso por quê? Porque de repente na última hora apareceu um sujeito que tinha muito mais valor agregado do que você. As coisas são como são. Já a gente, cara, por outro lado, a gente joga na quantidade. Eu costumo perceber que um homem, se ele der 2 matches no Tinder com 2 meninas e marcar os 2 rolês, ele vai. Ele vai tentar ir de manhã com uma e, sei lá, no final da tarde com a outra. Ou então no final da tarde com a outra e à noite, mais tarde da noite com a outra. E vai tentar, no longo prazo, manter essas 2 opções o máximo que puder. No final, cara, a gente sempre opera por benefício próprio. Só que o natural de uma garota é operar em benefício próprio e da melhor opção possível para favorecer a biologia dela. Afinal de contas, ela é quem tem filho, não você. A quarta característica é que você tem que observar o que é dito versus o que é feito. Tá? A tradução, você nunca escuta o que é dito, mas sim só o que é feito. Né? Por isso que quando alguma coisa acontece na relação, você não deve ficar pedindo explicações, perguntando o que aconteceu, porque não existe essa operação pela lógica verbal, e sim pela lógica emocional, e tudo isso você observa em ações, nunca em palavras necessariamente. Eu conheço uma pessoa que ela tem um casamento já antigo, e é um casamento tóxico, horrível, com um sujeito que desrespeita em todos os sentidos. E ela sempre vive dizendo que não gosta desse cara, que queria que ele fosse embora. E ela sempre está contrariando o que ela diz. Como? Fazendo coisas para manter esse sujeito. É simplesmente absurdo, cara. Como é que diverge o que é dito do que realmente é feito. E a gente fica assim, cara, como? É simples, cara. Você não observa, ou melhor, você não dá ouvidos ao que é dito, você só tem que observar o que é feito. É igual acontece com essa mesma mulher do exemplo, sabe? A questão de que nunca perdoaria uma infidelidade, mas a verdade é que quando uma parceira percebe o sujeito como um cara de valor, quando o cara é visto como a melhor opção possível, velho, um cara pode ser perdoado 1000 vezes por infidelidade. Ou seja, no final das contas, não dê ouvidos ao que é dito, só observe o que é feito. Ignore palavras, escute ações. Quinta característica, as ações são controladas por emoções. Por isso há tantos erros de acordo com a nossa lógica. Né? Se a gente for observar muita coisa, a gente percebe que existe muito erro, né, no comportamento do lado de lá. Porque a gente está usando a nossa régua para medir essa questão toda. Eu já tive recentemente sujeitos me mandando e-mail dizendo que
que saíram com meninas que deram match no Tinder, né, que foi legal à noite, se pegaram, e depois nada, a menina simplesmente saiu fora. Tipo, parou de responder, enfim, perdeu o interesse. Entendam, emoções flutuam. Logo, comportamentos flutuam se controlados pelas emoções. Pensa em coisas como TPM, hormônios, cara, temperamento, tudo isso influi nas mudanças drásticas de humor de uma menina. Agora, isso também pode ocorrer com o homem, tá? Você nunca deve confiar tanto na palavra de um homem que age demais pela emoção. Só que geralmente a nossa forma de flutuação tem muito mais a ver com questão de violência e loucura, né? Porque a gente tem a testosterona. Então a gente é muito loucão, sabe? Às vezes é muito questão do ego e violência. Enquanto que a questão das mulheres tem muito mais a ver com indecisão, né? Da inconstância de palavra. Porque às vezes está muito interligado a emoções. Tranquilamente, cara, uma menina ela pode sair com um cara e achar que aquilo foi uma excelente escolha. De repente a amiga dá um sinal de desaprovação do que ela escolheu e aquilo totalmente muda drasticamente a decisão dela. Muda. É uma questão assim de energia, sabe? Mostrei pra amiga. A amiga falou, não sei. Bum, mudou drasticamente. A sexta característica, meus caros, é que sem respeito não há amor, né? Ou seja, você tem que ser respeitado para ser amado. E nessa questão, desculpa contrariar vocês, mas sim, eu totalmente concordo que uma garota pode sim amar você. Só que a condição desse amor é completamente o respeito. Claro, também é verdade que uma garota ela pode te respeitar e não necessariamente amar você. Só que, cara, no modo geral, fique com as ações que demonstram respeito, tá? É muito mais sadio que nas ações práticas a tua parceira mostre respeito a você, ou se você tem a dizer, te permita liderar, faça coisas por você para te ajudar também, do que só ficar dizendo, sabe, que ama você. Porque dizer é muito fácil, agora a questão são as ações. Existe o respeito? Por exemplo, tem muito cara que reclama dessa questão de roupa. A verdade é o seguinte, cara, quando existe o respeito, não existe ali, sabe, na cara, a intenção de te contrariar. Por exemplo, eu conheço muitos casos de casais onde a própria menina se prontifica a não ficar usando roupas provocativas por aí, porque sabe que isso desrespeita o próprio parceiro. Entendeu? E não fica nessa guerra de poder, sabe? Claro, aí entra outros fatores como ideologias e tudo mais. Mas a verdade é que quando existe o respeito, meu velho, é muito mais fácil de se notar esse suposto amor, né? Pra mim, como homem, sabe? O amor, ele é muito mais demonstrado com respeito do que só com palavras. E no final das contas, ela dizer que te ama, cara, tem muito mais a ver com a forma como você a faz sentir do que, de repente, com a enganosa ideia do amor incondicional, tá? Não tem nada a ver com amor incondicional quando se fala de amor. Tem muito mais a ver com respeito. A sétima, cara, esse aqui também tem muito mais a ver com atração. Garotas são atraídas por caras que não as pedestalizam e não precisam delas. Agora, calma aí, meu velho, calma aí. Não significa que você tem que ser um cretino para isso tornar você um sujeito atraente. Não. Significa apenas que você é 100% autossuficiente e independente emocionalmente. E acreditem, isso é um afrodisíaco. E aqui eu falo de homens, por exemplo, que têm os seus propósitos, têm os seus negócios fluindo, a sua vida construída ali e que não tem tempo e nem perdem, sabe, o tempo pedestalizando ninguém. Pensa num cara que ele é líder de outros homens. Um sujeito que ele tem uma aura mais dominante, né? Um cara que domina. E esse cara tem uma vida construída ao redor de si. Esse cara costuma ser atraente. No final das contas, meus velhos, eu sei que isso pode parecer bastante chato pra muitos e até pra muitas, mas a verdade, cara, é que a dinâmica ideal nessa questão toda da pedestalização é quando a parceira sente que ela é uma parte, um aspecto dentro da vida de um sujeito com quem ela está, tá? E não, pelo amor de Deus, que ela seja o epicentro da vida desse cara. Isso é a receita pro desastre no relacionamento. Como um cara bonzinho sinaliza o seu valor próprio? Ele simplesmente corre atrás de sinalizar para aquela garota que ele tá saindo, ficando, como ela é importante para ele, como ela é o epicentro da vida dele. E, cara, eu já cometi esse erro, sei que muitos de vocês já cometeram. Isso é normal, porque é o que é ensinado em sociedade. Aí quando você vai ver, por exemplo, aquele cara que ele é mais cretino, o cara simplesmente tá nem aí, mano, tá nem aí. Ele tá muito mais preocupado com o seu próprio umbigo e as coisas que tem que fazer. Como ganhar seu dinheiro, como fazer a sua vida ficar um pouco melhor e tocar projetos, até mesmo passatempos que não tem nada a ver, que são sinalizações de egoísmo. Geralmente aquele cara só usa, né, a atenção íntima da mina que ele tá saindo, e ele tá nem aí. E por esse cara acabar colocando essa mina
nesse patamar de apenas um pequeno aspecto da vida dele, aquilo sinaliza valor. Eu sei, muitos de vocês ficam, mano, pistola com isso. Vocês ficam putos, cara, mas as coisas são assim. Agora, tu não precisa ser um cretino. O que tu precisa ser é um cara que tem a tua vida no lugar, faz suas coisas, e você não tem tempo pra ficar pedestalizando ninguém, porque você tem uma vida pra cuidar, meu irmão. E que isso, por completo, tira a importância master, magna, de qualquer pretendente, tá? Quando você tiver nessa mentalidade de colocar qualquer pretendente como só uma pequena parcela do teu dia a dia, sabe, uma pequena coisa no grau de importância, as coisas vão começar a mudar pra você, meu parceiro. A oitava característica, cara, é que mulheres preferem características que sinalizam boa saúde, testosterona e masculinidade. Olha só, eu sei que hoje em dia a gente tem essa questão de sujeitos fora do padrão, sujeitos de nicho, isso aqui não é de hoje, já tem bastante tempo, né? Não é à toa que você vai ver nos nichos do emocore, né? O emo, e os caras mais atraentes eram os caras que mais pareciam moças e não homens viris. Pronto. Dito isso, né? Feito esse parênteses, assim como acontece no K-pop ou em vários outros nichos, no padrão, por que existe o termo homem padrão? Porque é o homem padrão do gosto feminino. Então a gente está falando o quê? Homens atléticos, homens mais altos, homens que sinalizam que tem alto nível de testosterona e masculinidade no seu trejeito. E a gente fala aqui de coisas como uma boa massa muscular, não estou falando de homem bombado, barba, queixo maxilar quadrado, essas questões todas. Isso sinaliza um bom nível de testosterona, isso sinaliza bons genes, tá? Voz grave, e nessa parte aqui eu sinalizo o meu amigo Jesse, que tem uma voz grave pra caramba. Sorte dele. No geral, esses caras sempre vão despertar atração mais rústica, imediata, por assim dizer, do que outros que não possuem. Tá? Outros que não possuem, eles vão ter que despertar atração de outras formas. Mas esses caras que têm essas características, eles vão gerar atração mais imediatamente. Porque é uma coisa mais biológica. Número 9, meu parceiro. Você não pode mudá-la. No final das contas, cara, só ela pode se mudar. Sabe? Mudar a si mesma. E aqui é aquela questão, irmão. Se a noite é o seu mundo... Então a noite é o seu mundo. Não tente dar uma de Odair José e meter essa de eu vou tirar você desse lugar, porque não vai colar. Não vai colar. São aspectos comportamentais intrínsecos, né, cara? É igual, por exemplo, mulheres que colam com caras que são totalmente cafajeste e acham que vão mudar o cara. Não vão. É a natureza comportamental daquela pessoa específica. Então, tentar converter uma pessoa que é do mundão numa pessoa que é, por exemplo, uma bela recatada do lar, não vai dar certo. Vai criar um inferno na tua vida. E vocês querem, por exemplo, um exemplo claro, André Surak, velho. André Surak, né? Tentou dar uma de convertida, tentou viver uma vida diferente, mas no final das contas, meus caros, o mundão chama de volta. Talvez por interesse financeiro, talvez por uma questão de validação própria e da própria natureza e como aquela pessoa se sente bem consigo mesma. Eu não vou dizer, cara, ficar sinalizando virtude ou ser moralista e dizer o que é certo e errado. Cada um. Se tu quer uma pessoa que tenha a tua pegada, que queira uma questão mais fechada, mais ali central dos dois, procura uma pessoa que tenha esse princípio, que tenha esse comportamento naturalmente. Não tente resgatar de outra realidade que não vai dar certo. Agora, por outro lado, você sempre vai ser testado e sempre vai tentar ser mudado. E se ela conseguir, cara, certamente a atração diminui. Aqui é só fazer um parênteses, tá? A gente sempre é testado e tentado a mudar, né? Tipo, por exemplo, vai um pouco menos pro futebol. Eu tenho um cunhado que ele é assim, né? Meu cunhado, ele tá sempre indo pro futebol e ele nunca deixou. Eu sempre falo, cara, não pare o seu futebol. Permaneça no seu futebol. Não mude características que são intrínsecas a você. Se você tem um hobby e ela te conheceu, ela te achou interessante porque você tinha um lifestyle, no início muitos caras vão achar que pode ser saudável, né? Poxa, deixa eu dar aqui uma flexibilizada. Vai ajudar, né? Manter o relacionamento mais saudável, a patroa estando feliz. Não faça isso. Vai acabar com a atração. Se mantenha fiel às suas características que tornaram você atraente em primeiro lugar. 10 e último, cara. Elas se comunicam de maneira indireta. Essa aqui é uma das que mais irritam os homens, porque você tem que fazer leitura, né? Você tem que ler entre as entrelinhas. Eu sei disso. Você tem que ler nas entrelinhas, cara. A tua mina não vai chegar pra você e virar na sua cara dizendo que ela quer intimidade da forma chula como homens fazem, né? Geralmente ela vai dar sinais, né? Ela vai dar sinais e daí você pega os sinais e escala. Por exemplo, chegar no quarto à noite com uma roupa provocante, né? Uma camisola provocante, um bom conjunto de roupa íntima provocante. Né? Ou então, de repente, ao longo do dia, se tornar muito mais física com você, toques físicos muito mais salientes, por assim dizer. E daí você já entendeu o jogo. E por quê? Por quê? É muito simples. A maioria das garotas que tem características mais femininas, elas seguem a liderança do parceiro. Então, é óbvio que elas não vão dizer o que você tem que fazer. Elas vão sinalizar para que você lidere aquela dinâmica para chegar no finalmente. Isso pode ser irritante para você? Cara,
Eu, depois que entendi, eu achei isso muito mais interessante. Porque fica até uma forma de você praticar leitura, né? E leitura comportamental é muito interessante. Porque você acaba aplicando em vários outros lugares, não só nas dinâmicas com garotas. E isso também explica porque que garotas que, por exemplo, não estão afim de você, tu deu, sei lá, mano, tu tá conversando com a mina, ela acabou meio que assim, tá, pode ser, vamos sair. Chegou na hora H, te deu um bolo. E você às vezes fica assim, mano, tu fica putaço, tipo, por que não diz que não quer logo? É muito simples, cara, porque a gente não tá lidando com outro homem. Estamos lidando com uma figura do sexo feminino. Logo, o comportamento não é como o nosso. O comportamento é totalmente de entrelinhas. Se você não percebeu logo, não se mancou, não tomou o semancol de que você tá tendo que correr atrás, tá tendo que fazer um investimento, mano, enorme pra conseguir atenção. É simples, ela não te quer, velho. Porque se te quisesse, automaticamente já seria muito mais fácil, seria muito mais recíproco e muito mais imediato. Elas vão dar gosto e não vão dizer o motivo, porque o motivo já estava escancarado, irmão. Você estava tendo que fazer um esforço homérico e não percebeu que não estava sendo recíproco o bastante para justificar que você continuasse. Elas podem gostar de você e não demonstrar também. Aí fica naquela coisa de linguagem corporal, que sinaliza atração, e muitos caras acabam não entendendo. E, normal, tá? Eu fiz um vídeo esses dias falando de 4 situações em que eu passei recentemente, nos últimos 1 ano e meio, por exemplo, de garotas bonitas que me abordaram e eu não fiz nada. Porque aquela coisa, cara, baixa a leitura fria, entendeu? Baixa a capacidade de fazer leitura fria. Não adianta espernear e exigir que ela seja direta com você. Na maioria das vezes, ela não vai. Por quê? Porque isso é uma característica muito comum dos homens, ser direto. O homem quer intimidade, ele geralmente chega e fala na cara, tá? Eu sei que isso pode ser meio estranho para muitos, mas a gente sinaliza logo com palavras, enquanto que geralmente não é o que acontece do outro lado. Dito isso, eu espero que isso seja muito mais simples para vocês, tá? Vamos trocar essa ideia, espero que não tenha alongado demais. Digam o que vocês acharam sobre isso daí. Fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na mais santa paz. Já dizia o Toquinho e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. E eu fui.